Resultado, uma hora ele vira pra mim e pergunta assim, aquela mochila ali é sua? Aí eu falei, me acompanha. Rasgou meu chinelo pra ver se tinha droga no meio, perguntou se eu tinha dinheiro, quem que tava me bancando, como é que eu tava lá. Documentos que você que vai viajar de avião não pode esquecer. E se esse vídeo foi útil pra você, não esquece no final dele deixar o seu like, clicar no sininho pra se inscrever aqui no canal e ser notificado sempre que tiver vídeo novo, são 2 por semana. Se inscreve aqui também no canal, só ajuda o YouTube a entender que o canal é relevante e entrega para mais pessoas e compartilha ele com seus amigos pra gente formar uma legião de passageiros informados e que sabem viajar cada vez mais sem BO. Vamos fragmentar a questão de documentos, tanto em voo nacional quanto internacional, tanto menores de idade quanto maiores de idade. Então vamos lá. Um adulto maior de idade viajando em voo nacional, o que você vai precisar? Um documento de identificação. A gente está falando o quê? De uma CNH. Ah, Rodrigo, eu posso viajar com um passaporte no Brasil? Pode, tá? Mas não é algo muito comum, mas pode. Rodrigo, eu posso viajar com a CNH digital pelo aplicativo? Pode também. O que não é aceito é foto. Então, Rodrigo, eu tirei uma foto da minha CNH. Isso é documento? Isso não é documento. Identidade, carteira de identidade antiga, pode viajar? Pode. Só falo para tomar muito cuidado, por quê? Eu já vi companhia aérea implicando porque a identidade tinha sido emitida mais de 10 anos antes da viagem, a foto estava muito antiga, então não dava para conferir se era realmente a pessoa e já vi passageiros sendo barrados. Então, tenha, se você usa carteira de identidade, uma carteira emitida pelo menos nos últimos 10 anos, se não prefira a CNH ou o passaporte ou até a CLT. Já vi muitos passageiros embarcando com carteira de trabalho, isso em voos nacionais para adulto. Rodrigo, eu adulto posso viajar com certidão de nascimento? Não pode. Ah, Rodrigo, mas roubaram a minha carteira de motorista e eu não tenho ela digital e eu não tenho identidade, eu não tenho documento nenhum para viajar. O que eu faço? Você vai na Polícia Civil, você vai fazer um boletim de ocorrência e esse boletim de ocorrência ele vai suprir aquele seu documento de identidade para que você possa viajar. Você não vai perder sua viagem porque alguém roubou o seu documento, mas tem ali um boletim da polícia falando que você foi lá, reportou esse crime, que isso aconteceu e aí você vai viajar com aquele documento. Legal? Maravilha. E adulto para viajar em voo internacional, o que você vai precisar? Primeiro, se a gente vai falando de América do Sul, identidade e pelo amor que vocês têm a Deus, não leva CNH em voo no Mercosul, porque CNH não é documento apto a te deixar entrar em país do Mercosul. Ah, Rodrigo, mas a minha amiga foi para a Argentina e entrou com CNH. Foi uma liberalidade da pessoa que estava fazendo controle de imigração. Mas o documento é ou identidade ou passaporte. A CNH não é aceita para viajar no Mercosul, tá? Então, por favor, tome muito cuidado. Eu vi muita gente perdendo viagem por conta disso. Então, se atente. CNH, Mercosul, não. É identidade ou passaporte. Ah, Rodrigo, e se o país que eu estiver fazendo conexão exigir passaporte? Eu preciso levar passaporte, ainda que seja o meu destino final no Mercosul? Precisa. E eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Teve um caso de um passageiro que estava saindo de São Paulo indo para Colômbia. Aí você pode falar, pô, Rodrigo, aí ele pode ir com identidade, correto? Correto. Só que ele faria conexão no Panamá. E o Panamá exige passaporte para fazer conexão. E o passageiro não levou o passaporte. O que você acha que aconteceu? Voltou para casa. Porque não tinha o documento de identificação que ele precisava para passar por parte do trajeto dele. Do mesmo jeito que alguns países têm visto de trânsito. Então, por exemplo, os Estados Unidos exige visto de trânsito. Se você não tiver esse visto, você não viaja. Então, tome muito cuidado com a questão de documentos que você tem que portar, mas também com o visto, seja ele de trânsito ou do destino final que você vai. Outra coisa que é muito importante você ter ciência, vacina. Se aquele país que você está indo precisa de uma determinada vacina, de comprovação que você tomou ela, tenha esse certificado, seja via um aplicativo no seu celular, seja via o documento oficial, mas não vale foto. Não vai me levar foto de comprovante de vacina porque não vai contar. Então, para passageiros adultos em voos internacionais e nacionais, a gente está esclarecido porque para voo nacional você não vai ter nenhuma vacina, você não vai ter nenhum visto, então é basicamente isso. Ah, Rodrigo, mas e se eu precisar de algum outro documento? Olha, é sempre ideal que você entre no Google e pesquise documentos necessários para ingresso no... E aí você vai botar o nome do país que você está indo, para ver se eles exigem alguma coisa. Porque pode ter um país que exige um preenchimento no formulário antes de você ir, e aí é dever do passageiro ter essa documentação e não do país te informar, tá? Então toma muito cuidado com isso. Agora tem um ponto que eu chamo a atenção, que é o seguinte: alguns países permitem que você tire o visto na hora que você chega nele, tá? Nesse caso, a companhia aérea não pode barrar o seu embarque, porque se você pode tirar o visto lá na hora que você chega, o documento que você não tem, no caso o visto, ele pode ser facilmente suprido. E aí, se a companhia aérea fizesse com você, seria um caso de preterição de embarque, e aí você vai conversar com o seu advogado de confiança que ele vai te orientar. Mas existe uma multa por preterição de embarque, a gente está falando em voo internacional de mais ou menos uns R$ 3.600, fora uma discussão de danos materiais, hotel que você perdeu no destino, também passeios, e danos morais porque você perdeu sua viagem por culpa da companhia, então acaba sendo um baita caso. Então, busque se informar, inclusive, se esse país
que você está indo, aceita que você emita o visto no destino, mas se organize, tenha tudo separado, tenha tudo de fácil acesso. Agora, eu vou te contar um caso meu e você vai entender por que eu falo que isso é importante. Você vai falar assim, Rodrigo, o que é que você arrumou? Gente, tenham documentos impressos em uma pasta na sua mochila. Ah, mas na era digital, Rodrigo, você está falando para ter documento impresso, não faz o menor sentido. Eu vou te falar por que eu faço isso e o que eu passei. Eu fiz parte da minha faculdade em Barcelona e eu tinha um visto de estudante que estava acabando. E eu decidi viajar para a Romênia. E quando eu fui voltar da Romênia, eu não ia para Barcelona direto, porque eu fui encontrar com a minha mãe lá em Londres. E depois a gente ia rodar, tinha 6 meses que eu não via meus pais, e a gente ia rodar, ia ficar 2 dias em Londres, depois ia sair de lá e ia para a Islândia. Cheguei em Londres no aeroporto, um aeroporto daqueles mais distantes, né, porque o era mais barato. E aí o oficial me para e fala assim, isso era 2012, tá? Só pra vocês entenderem. Meu celular não tinha internet, eu não tinha nada no meu celular de foto, nada. Rapaz, eu tô vendo aqui que seu visto de estudante ele acaba daqui 2 semanas. Onde você vai ficar aqui no hotel? Aí eu falei, eu não do hotel. Aí ele falou assim, cadê o comprovante que você vai ficar nesse hotel? Aí eu falei, eu não tenho. Mas me empresta sua internet que eu te mostro, eu entro no meu e-mail e puxo. Não vou te emprestar, não. Você é dever, seu não é dever, meu. Ele virou pra mim assim, a gente não tem, we don't have that facility here, a gente não tem isso aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí me mandou sentar, aí me chamou de volta. O que você tá fazendo aqui? E começou a me interrogar. E perguntou quem que tava lá, onde que meu pai tava, se eu tinha irmão, se eu tinha irmã, o que tava acontecendo. Me mandou sentar de novo. Me chamou de novo. E aí trocou tudo pra ver se eu mesmo caí em contradição, falando que era meu pai que tava na Inglaterra, onde que a minha mãe tava, que eu tinha uma irmã. E assim, arrumou uns carcel comigo lá. Resultado, uma hora ele vira pra mim e pergunta assim, aquela mochila ali é sua? Aí eu falei, me acompanha. Pegou minha mochila, tirou tudo de dentro da minha mochila, tacou no chão, rasgou meu chinelo pra ver se tinha droga no meio, abriu meu short, arrancou aquele negócio de short que no Brasil tem que passar parafina em prancha, que eu não uso porque eu não surfo, mas rasgou aquilo pra ver se tinha droga no meio, perguntou se eu tinha dinheiro, quem que tava me bancando, como é que eu tava lá. Aí depois virou assim, pode catar suas coisas ali. Aí me mandou catar minhas coisas, me mandou sentar de novo. E eu, por sorte, assim, eu lembrava de cabeça o nome do hotel, e aí eu falei pra ele, olha, liga lá nesse hotel e confirma. Minha mãe deixou o nome na recepção, porque isso era o quê? 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Eu vou chegar tarde, então minha mãe deixou meu nome na recepção pra não ter que acordar ela. Liga lá e confere. Ele, tá, senta ali. Sentei de novo. Mas, olha, nessa história aí passaram umas 3 horas, tá? E aí ele me chama de novo e vira assim, eu não acredito em uma palavra que você tá me falando. Pra mim, você é um mentiroso. Eu tô te dando um visto aqui de caneta. E se você não sair do Reino Unido em 1 semana, a gente vai ter problema. E aí me liberou pra passar. Tudo isso por quê? Porque eu não tinha documentos comprovando o hotel que eu ia ficar, a passagem de saída do Reino Unido. Se eu tivesse isso, eu tinha passado por lá em 2 minutos. Então, pessoal, tomem muito cuidado com documentos que comprovam a questão de sua viagem. Se está indo para a Europa, por exemplo, ter a passagem de volta para mostrar para ele, os hotéis que você vai ficar, toda a documentação referente à sua viagem, ao seguro viagem, tudo que você puder para evitar de passar por uma situação absurda como essa que eu passei. E eu te falo, não queira passar por isso, que não foi nada legal. Agora, em menores, Rodrigo, qual que é a diferença? O menor em voo nacional, até 11 anos, 364 dias, ele pode viajar ou com identidade, ou com a certidão de nascimento, ou com uma cópia da certidão de nascimento autenticada no cartório, tá? Agora, fez 12 anos, certidão de nascimento não pode mais. Ah, Rodrigo, mas é 12 anos e um dia, não pode? Não. Tem que ser identidade a partir dos 12 anos. Outra coisa importante, para o menor sair do Brasil, além da questão do visto, além da questão documental, vai precisar também do passaporte. E eu lembro que se for sair do Brasil com apenas um dos pais ou sem nenhum dos 2 pais, esse menor vai precisar de uma autorização. Essa autorização ela pode ser expressa na hora que o passaporte já é expedido para ele, então os pais podem concordar e os 2 têm que concordar que o menor pode viajar para fora do Brasil sem um dos 2 ou sem os 2, isso vai constar no passaporte, ou se não tiver uma autorização, ou para viajar acompanhado de apenas um dos 2, e aí o outro pai que assina, ou para viajar desacompanhado dos 2 pais, aí os 2 assinam. Mas, Rodrigo, para que precisa disso? Imagina se um pai, por exemplo, pega e leva um filho para fora do Brasil, sem outro pai saber, e rapta esse menino para morar lá em outro país. Como é que a polícia aqui no Brasil vai conseguir buscar esse menino? Olha a trabalheira que vai dar. Então, nesse caso, tem toda uma burocracia para menores saírem do Brasil, então se atente para autorização no passaporte, se ela não tiver autorização para viajar acompanhado ou até autorização para viajar desacompanhado. E chamo também a atenção, para menor viajar desacompanhado, muitos países têm regras específicas. A África do Sul, por exemplo, exige uma série de documentos que outros países não exigem para que esse menor possa entrar lá, de passageiro sendo barrado
barrado por isso. Ah, Rodrigo, mas isso é de fácil acesso? Normalmente não, então entre em contato com o consulado daquele país e confirme se, além da autorização para viajar acompanhado com apenas um dos pais, o menor precisa de algum outro documento específico daquele país para você não ser barrado no dia e não ter dor de cabeça. Ah, Rodrigo, eu tinha todo o documento, a companheira me negou o embarque. Aí, preterição de embarque, a gente já falou sobre isso, direito à multa, discutir dano material, dano moral, e aí para isso vai procurar o seu advogado de confiança. Lembro que, para viajar no Brasil, aqui dentro, o menor pode viajar acompanhado de parentes como, por exemplo, irmão, tio, tia, avô, avó maiores de idade, ok? Sem precisar de autorização nenhuma. Agora, se for, por exemplo, a madrinha, alguém sem relação sanguínea direta com esse menor, aí precisa da autorização do mesmo jeito. Menor fez 16 anos, não precisa mais de autorização para viajar dentro do Brasil, tá? Pode viajar sozinho, desacompanhado, normal, a partir dos 16 anos. Antes disso, precisa da autorização, senão não vai viajar. E, pessoal, uma série de documentos, se você tiver dúvida, volta nesse vídeo, dá uma conferida nele, que é muito, muito importante para você evitar problemas na sua viagem. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de clicar no joinha, ativar o sininho aqui também para ser notificado quando tiver vídeo novo no canal, se inscreve para o YouTube entender que esse canal é relevante e também compartilhe com seus amigos para a gente formar uma legião de passageiros informados e que aprendam com você a viajar cada vez mais sem BO. Até a próxima!